Olá, pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar aqui sobre um assunto, bater um bate-papo com vocês, sobre um assunto que eu considero bastante importante, né? Que é a arquitetura e a engenharia no controle de infecção. Esse tema, vamos dizer assim, foi objeto de um livro meu que eu escrevi em 2010, exatamente sobre isso. Eu acho que é um tema bastante interessante, principalmente no atual momento, né? Com essa pandemia que a gente está tendo, e ele se torna ainda mais importante, né? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Flávio Vicari, eu sou arquiteto, trabalhei aí alguns bons anos aí no Ministério da Saúde, depois na Anvisa, e, e hoje estou aqui para bater um papo com vocês a respeito desse assunto, né? Em 2010, como eu falei, escrevi um livro sobre isso, talvez alguns de vocês já tenham adquirido. Se não, fica aí a oportunidade para a gente ver esse assunto aí com vocês, tá bom? Um abraço. Eu vou agora dividir aqui a tela aqui com isso, olha lá, já está ali do lado com alguns slides aqui para ajudar aí no nosso bate-papo, tá bom? Isso aí. Bom, então esse é o tema, né? Vamos lá, então. Bom, o controle de infecção, né? Não só o controle de infecção, mas eu acho que tudo que a gente faz, nós somos arquitetos, engenheiros, médicos, né? Enfermeiros e tudo mais, a gente deve sempre apoiar tudo que a gente faz, né? Em bases técnicas, né? E no nosso caso, especificamente, nessa questão do controle de infecção, a gente tem de juntar os procedimentos da equipe de saúde junto com as técnicas de arquitetura e de engenharia. É somente a conjugação dessas duas áreas, vamos chamar assim, né, que a gente vai ter um bom resultado aí no sentido de prevenir ou mesmo minimizar risco quanto a controle de contaminação, controle de infecção, né? Eu costumo falar que de nada adianta o arquiteto especificar um lavatório, como engenheiro, normalmente construir, se os profissionais da área de saúde não lavam as mãos. Então, uma coisa sem a outra não funciona, né? Então, é somente as duas juntas que a gente vai conseguir um bom resultado nessa questão de controle de infecção. Eu vou passar aqui alguns conceitos, né, algumas premissas que eu acho que são até mais importantes do que os detalhes de projeto, né, as soluções de projeto propriamente dita. Entendendo os conceitos, certamente vocês depois vão poder ver qual é a melhor solução para aquele caso que aparece no dia a dia da vida de vocês, né? E um dos conceitos, talvez o mais importante de toda essa questão do controle de infecção, é o que a própria RDC 50, que talvez a grande maioria já conheça, a RDC 50 de 2002, né, da Anvisa, trata lá no seu capítulo de controle de infecção. Lá eu transcrevi para cá, para esse slide, esse conceito, né? Vamos ler aqui. A melhor prevenção de infecção do serviço de saúde é tratar os elementos contaminados na fonte. O que quer dizer isso, né? Vamos supor uma sala de cirurgia, geram ali alguns materiais contaminados, certo? Esses materiais devem ser tratados na própria fonte, ou seja, na própria sala. De que forma? Vai ser colocado esses materiais contaminados, restos de alguma, enfim, os materiais dos mais variados tipos, né? Colocado num saco, esse saco vai ser lacrado, esse saco tem até uma norma específica para isso, uma norma da BNT, né? E ele vai ser colocado dentro do hamper, né? Portanto, o hamper com tampa, né? Portanto, acondicionado dessa forma, ele se torna um recipiente seguro, né? E aí você pode transportar esse material contaminado mesmo, que está lá dentro, né? Através de quaisquer lugares, né? Então, você vai transportar e não precisa fazer um corredor, que a gente chamava corredor sujo, corredor limpo, ou seja, um corredor de materiais contaminados, outros de materiais limpos. Não há essa necessidade. Você pode até ter esse tipo de coisa por uma questão de administrativa, mas não por controle de infecção, né? Então, com isso, acho que facilita as coisas, torna-se um prédio mais barato, não só de construção, como de manutenção também, né? Eu costumo falar, você vê, se aplicando esse conceito, né, aí as pessoas falam, mas não corre o risco de cruzar um paciente com
com material contaminado? Não, lógico que não. Se está seguro dentro do saco, está lá dentro do hamper, ou vocês acham que a bactéria vai abrir o saco, vai abrir a tampa do hamper, sair voando e pousar no filtro operatório, por exemplo? Lógico que não, né? Então, esse conceito é muito importante para a gente minimizar aí algumas coisas que a gente fica fazendo no nosso projeto que não dão muito resultado e vamos investir naquilo que realmente dá resultado, como, por exemplo, um bom ar-condicionado, que a gente vai falar depois mais para frente, né? Bom, um outro conceito importante, né, que é interessante, aí, principalmente nós arquitetos e engenheiros que não conhecemos muito bem disso, né, é a diferença entre o que é uma higienização, uma lavagem, o que é uma desinfecção e o que é uma esterilização. Vocês vão ver que conhecendo esse conceito, muitas coisas aí que a gente eventualmente faz e que faz de uma forma errada vai cair por terra, né? Então, a higienização, a lavagem, né, seria a retirada da sujidade grossa. Por exemplo, quando a gente lava as mãos, a gente está retirando aquela sujidade grossa com sabonete, né? Então, isso é o que a gente chama de higienização. E na grande maioria das vezes, eu não sei dizer qual é o percentual exato, mas na grande maioria das vezes, isso é mais do que suficiente para que a gente tenha uma superfície de uma forma segura, né? Ou mesmo as nossas mãos, ou um equipamento, ou um material qualquer, né? Bom, mas existem outras situações onde a gente precisa descer no detalhe um pouquinho mais, né? Um rigor maior nessa questão de descontaminação e desinfecção e tudo mais. E aí a gente aplica um processo chamado de desinfecção. O que vem a ser isso? Pode ser um processo físico, pode ser um processo químico, né? De destruição de micro-organismos, né? Então, ou quimicamente ou de modo físico, né? A gente faz com que haja uma destruição desses micro-organismos, exceto, no caso da desinfecção, exceto uns micro-organismos chamados de esporos, os esporulados. Eles são bem resistentes e aí eles somente são destruídos quando a gente faz um processo de esterilização, né? Então, esse processo de esterilização, na realidade, é o único processo onde a gente realmente acaba com todos os micro-organismos, seja ele vírus, seja bactérias, seja fungos, né? Aí sim a gente elimina todos. E quem lida mais na área de saúde vai ver que são poucas as coisas que precisam realmente ser esterilizadas, né? Só a título de exemplo, voltando aí na questão do centro cirúrgico, que eu acho que é o que o pessoal conhece mais, né? Por exemplo, a roupa que o cirurgião usa, né, ela não é esterilizada, né? Já um campo cirúrgico, esse sim, logicamente, deve ser esterilizado, assim como um bisturi elétrico, um bisturi, seja ele elétrico ou não, deve ser esterilizado, né? Mas a roupa, por exemplo, que o cirurgião usa, que bota lá no vestiário de barreira, não, aquela não é esterilizada, né? O capote que ele coloca no ato anterior à cirurgia, esse sim também geralmente é esterilizado, né? Então, você vê que são classificações diferentes, né, para ser utilizado em diferentes momentos. Bom, eu vou me atrever aqui, apesar de eu não ser microbiologista, nem médico, infectologista, nem nada disso, mas eu vou me atrever aqui a falar um pouquinho sobre a cadeia de infecção. Acho que isso é importante também para nós arquitetos e engenheiros entender que você não adquiriu infecção assim do nada, rapidamente, né? Não, precisa que aconteça várias coisas ao mesmo tempo para que você adquira uma infecção, né? Ou seja, a natureza é bastante perfeita, né? Porque senão, se não fosse assim, a gente certamente estaria doente a todo momento, né? Então, primeira coisa, é preciso que haja a presença de um agente infeccioso, o que a gente chama de patogenicidade. Ou seja, um agente patogênico. Patogênico quer dizer que ele faz mal para a gente, né? Ou, eventualmente, pode fazer mal para mim e pode não fazer para o colega aí do lado, né? Por quê? Porque geneticamente eu me tornei, esse colega se tornou resistente a esse micro-organismo, coisa que o vale, né? Ou faz mal para mim, mas não faz para o cachorro, e assim sucessivamente. Ou seja, quando a gente fala que um agente patogênico é porque ele nos faz mal, né? Nosso corpo é repleto de bactérias, por exemplo, né? Tanto do lado de fora, na nossa pele, quanto internamente.
E não quer dizer que só porque há a presença de bactéria que a gente vai ter algum problema. Não, muito pelo contrário. A gente não vive sem as bactérias que estão no interior do nosso corpo, né? Graças a Deus, a gente tem essas várias bactérias que nos fazem viver e viver melhor, né? Tá certo? O problema é quando há um agente patogênico, ou seja, que nos faz mal. Aí sim que mora o perigo. A outra coisa que precisa acontecer é uma concentração desses agentes patogênicos em quantidade suficiente para nos causar alguma infecção, né? Então, às vezes, a presença de um único micro-organismo não vai nos causar nada, ou às vezes, algumas poucas centenas também não vai nos causar nada. Você precisa, às vezes, de milhares de micro-organismos, seja bactéria, seja vírus, para nos causar algum problema, tá? É o que a gente chama de dose de infectividade, né? Logicamente, tem alguns vírus bastante perigosos, né? E esses, alguns poucos, já nos causam problemas, tá? A outra coisa que precisa acontecer também, vocês estão vendo que é quase uma sequência aí, né? É ter um hospedeiro suscetível ao agente, aquilo que a gente falou ali anteriormente, né? Ou seja, eu preciso ser suscetível àquele agente, àquela bactéria, àquele vírus, para que possa acontecer alguma coisa, né? Uma outra coisa que precisa acontecer nessa escala aí de ações, vamos chamar assim, né? A gente tem uma porta de entrada, né? E uma via de transmissão, consequentemente, uma porta de entrada. E essa porta de entrada, e essa via de transmissão, ela acontece de algumas formas. Por exemplo, por contato. É a questão da pele, né, das mucosas, ou de forma respiratória, ou mesmo por ingestão, né? Então, por exemplo, nossas mãos, né? Ela pode levar uma bactéria de um canto para o outro. Por isso que é importante a gente sempre lavar as mãos, estar sempre lavando as mãos. E essa porta de entrada, né, nós temos algumas portas de entradas naturais, como é o caso da nossa boca, do nariz, do ânus e assim sucessivamente, né? Essas são menos problemáticas, né? Mas ainda assim é um ponto frágil, vamos dizer assim, né? Por que uma cirurgia é um momento perigoso, se é que a gente poderia falar assim, para nossas vidas, né? Porque ali, na hora que você corta, na hora que o cirurgião corta a pele, ele abriu uma porta de entrada. Então, aí bactérias, por exemplo, né, que estão na nossa pele, podem adentrar o nosso corpo, né? E aí, aquelas que pelo lado de fora não fazem mal algum, mas no momento que ela invade um trato estéril, né, que é esse o nome correto, aí sim ela pode nos causar alguns problemas. Então, por isso que uma cirurgia, por exemplo, é um ato que a gente deve ter muito cuidado, porque ele abriu uma porta de entrada. Alguns modos aí de transmissão, né, de um agente para o hospedeiro, né? Algumas doenças são transmitidas por contato, né? De forma direta, no caso da superfície corporal, uma doença, por exemplo, escabiose, ou até pelas mãos, como a gente falou, né? Tá? Ou de forma indireta, através de superfície, de equipamentos, de materiais contaminados, né? Por exemplo, você coloca um termômetro na pessoa e não faz a higienização correta dele, ou melhor, a descontaminação, né? E eventualmente até a esterilização de um equipamento, você aí pode estar transferindo uma bactéria de um indivíduo para o outro, né? A gente tem também as doenças respiratórias, né? E onde elas são transmitidas principalmente através de dois momentos, ou seja, por aerosóis, que são aí partículas bastante pequenas, de 1 a 3 micras aproximadamente, né? Que tem um alcance aí que pode chegar até 9 metros, mais ou menos, né? São gotículas bem pequenininhas, aquelas aerossóis, né? E que permanecem, consequentemente, por ser muito pequenas, muito leves, podem permanecer muito tempo no ar, né? Partículas em suspensão aí muito tempo no ar. A Covid, por exemplo, que a gente está agora, né? Começou-se com a certeza de que seria transmitida principalmente por gotícula expelida pela nossa fala, pela nossa tosse e tudo mais. Mas agora já estão vendo aí alguns estudos que talvez, pelo menos até esse exato momento, talvez possa ser transmitido também através de aerossóis, né? Isso é um pouco mais complicado, né?
Tomara que não, né? Então, a gente tem a outra, que seriam as gotículas, que aí são pequenas gotas, né, que são expelidas, como eu falei, também da nossa boca, da nossa tosse, por exemplo, um espirro, né, que ele tem mais ou menos um tamanho aí de 5 micras, né, ou seja, um pouco maior. Tá? Alcança aí na faixa de 1,5 m, 2, por isso aquela distância aí que se coloca aí para ficar 2 metros da pessoa, né, 1,5 m a 2 metros, né? Ok? Vamos lá. Bom, dito esses conceitos, vamos tratar aqui agora de alguns critérios de projetos baseados até nesses conceitos que eu acabei de falar, né? Vamos falar de alguns critérios de projeto. Primeira coisa, vamos começar pelo começo, né? A localização do EAS, ou seja, o Estabelecimento Assistencial de Saúde. Logicamente, vamos procurar, né, locais que sejam longe de depósito de lixo, né, de indústria poluente, porque senão a gente está procurando encrenca, né, para a gente mesmo, através do próprio ar, e pode estar levando contaminantes, né, ou vetores, né, insetos e tudo mais para dentro do nosso estabelecimento de saúde. Uma outra coisa importante é que as unidades elas devem ter um zoneamento, né? Existe uma classificação de zoneamento entre as diversas unidades e até mesmo entre os diversos ambientes. A gente tem ambientes que são classificados como críticos, outros semicríticos e outros não críticos. Isso é importantíssimo nós arquitetos e engenheiros saber disso. Por quê? Porque as coisas não podem ser tratadas da mesma forma, certo? Por exemplo, o pessoal costuma falar, Flávio, qual é o melhor piso para o centro cirúrgico? Aí eu de brincadeira eu falo, um tapete. Pô, mas como um tapete? Você está doido? Não, não é isso. Né? É porque no centro cirúrgico a gente tem áreas críticas, semicríticas e não críticas. Que das áreas não críticas eu posso citar para vocês uma secretaria de centro cirúrgico, que muitas vezes não dá nem acesso através de uma porta diretamente ao centro cirúrgico, se for fora, né? Então, poderia colocar um tapete ali? Até poderia, sem maiores problemas, né? Tá? Logicamente, eu não vou botar um tapete na sala de cirurgia, lógico, porque ali é um ambiente crítico. Então, o tratamento, do ponto de vista de materiais de acabamento, de ar-condicionado, por exemplo, é completamente diferente da área crítica, da área semicrítica e da área não crítica. Mas só para completar para vocês, para vocês não ficarem sem informação, eu classificaria, por exemplo, os corredores de um centro cirúrgico em área semicrítica. Talvez a recuperação anestésica também seja uma área semicrítica. Portanto, a gente, como arquiteto e engenheiros, tem que dar tratamentos diferenciados para essas diversas áreas e não tentar ser simplista e tratar as coisas de uma maneira geral. Né? Cada material especificado tem que servir a um propósito para aquele ambiente, a depender da atividade que é feita naquele ambiente. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre barreiras físicas. O que são essas barreiras físicas? Dentro do estabelecimento assistencial de saúde, a gente tem diversos momentos onde a gente coloca uma barreira física. O que seria isso? Muitas vezes é uma parede mesmo, né? É uma parede, é um equipamento, né? Então, que faz com que você minimize o acesso de micro-organismos entre uma área e outra, né? E vamos explicar melhor isso. Por exemplo, a gente tem aí o que a gente chama de vestiário, banheiro ou sanitário de barreira. O que vem a ser isso? São ambientes, por exemplo, mais uma vez, vamos botar o exemplo do centro cirúrgico. Para você adentrar no centro cirúrgico, você tem que passar por o que a gente chama de vestiário de barreira. Para quê? Porque ali vai ser um momento onde você vai se paramentar, ou seja, vai tirar aquela roupa que você veio da rua, vai colocar uma roupa apropriada para adentrar o centro cirúrgico, né? Então, é um ambiente, é uma barreira física aí para você entrar dentro do centro cirúrgico, né? Seja os profissionais da área de saúde, né? Até mesmo o paciente também muitas vezes passa por esse vestiário ou um vestiário exclusivo só para paciente, né? Outra área que tem uma barreira bem importante, né, é na lavanderia, né? Logicamente, a lavanderia da área de saúde não é igual à lavanderia normal, né? Ela tem uma distinção bem grande. Existe o que a gente chama de área suja e a área considerada limpa, né? Então, a área suja, ela se difere da área limpa, ela é separada da área limpa por uma parede. E nessa parede é onde ficam localizadas as lavadoras de roupa, né?
Essas lavadoras são lavadoras especiais, apropriadas para esse tipo de lavanderia. Ela é uma lavadora de barreira, que a gente chama, ou de porta dupla, ou seja, ela tem duas portas. Você coloca a roupa de um lado da área suja e retira do outro lado já a roupa limpa e lavada. Com isso, não há um cruzamento, vamos dizer assim, de ar entre a área suja e a área limpa. Imagina uma felpa de uma roupa, né? Todo mundo já deve ter sacudido uma roupa perante ao sol e vê que muitas vezes solta aquelas felpas. Uma felpa dessa pode estar com sangue, secreções e tal. E se não houver essa barreira entre a área suja e a área limpa, essa felpa pode vir a se depositar numa roupa que a gente acabou de lavar, né? E aí recontaminar essa roupa. Por isso, então, essa barreira entre a área suja e a área limpa. Vamos ver aqui uma foto, que eu acho que dá para ver melhor. Por exemplo, aqui, essa foto, então, a gente tem um profissional ali colocando as roupas sujas dentro dessa lavadora. Então, ele vai colocar aí essa roupa suja aí, nesse momento. Logicamente, está todo paramentado ali para se proteger, né? E a roupa vai sair aqui desse outro lado, que a gente chama de área limpa da lavanderia. Não é a mesma lavanderia, tá? Mas dá para ver aí a barreira, nesse caso é uma barreira de vidro, né? Vedando totalmente a área suja, chamada assim, da área limpa da lavanderia, né? Aqui também no CME, melhor dizendo, né? Central de Esterilização de Material, a mesma coisa, né? Lógico que numa escala um pouco menor, porque não existe aqui aquelas felpas, né? Mas ainda assim a gente propõe que tenha uma barreira entre a área suja e a área limpa. Então, lá do outro lado do guichê, vocês estão vendo lá o que seria uma área suja, onde os materiais que foram utilizados lá no pronto-socorro, no centro cirúrgico e tal, ele vai chegar por aquela sala lá, que a gente chama de sala de recepção de material sujo, né? E depois vai ser lavado e tudo mais, leva higienização, lavagem, né? Vai passar, muitas vezes, outra vez desse guichê, outra vez daqueles equipamentos ali que estão na esquerda, que chama termodesinfectadoras, né? E aí faz a desinfecção, lembra? Aqui nós estamos no momento da desinfecção, para depois ser esterilizado, lembra? Higienização, desinfecção e esterilização. O terceiro momento é que seria feito a esterilização. Então, aí a gente tem uma barreira entre a área que a gente considera suja, né? Onde os materiais vão chegar para serem lavados, e depois a área limpa, onde é feita a desinfecção e a esterilização desses materiais. Então, é uma outra barreira também bastante utilizada. A gente tem ainda algumas outras barreiras. O próprio quarto privativo de isolamento, né, não deixa de ser uma barreira, né? Você tem aí pacientes com alguma doença infecto-contagiosa, você coloca ele num quarto isolado, né? Esse quarto, normalmente, ele é dotado de uma anticâmara, né? Fazendo uma separação dos demais ambientes, né? E também, aí, nesse exemplo aí dessa foto, a gente tem aí a entrada de um centro cirúrgico, que a gente coloca aí o que a gente chama de passa-macas, né? Ou seja, a maca que vem lá do corredor do hospital, de uma clínica, ela para ali na porta de entrada, é passado, o chassi fica e passa só a maca, propriamente dito, para o outro lado, para dentro do hospital. Para quê? Para que a rodinha suja da maca e tal não entre dentro do centro cirúrgico, aí trazendo não só a contaminação, como sujeira principalmente. É lógico que a gente sabe que hoje essa questão do piso aí, a importância de propé e tal, isso tem uma relevância hoje menor do que tinha no passado, mas isso é um outro papo que, infelizmente, aqui o nosso tempo é curto, não vai dar para explicar esse tipo de coisa, né? Tá bom? Mas essas zonas de transferência a gente pode ter no centro cirúrgico, no centro obstétrico, na hemodinâmica, né? Ok? Bom, uma outra barreira bastante comum também, que a gente utiliza bastante, é o que a gente chama de caixas de passagem, ou pass-through. Né? São caixas de passagem que ficam entre as salas consideradas sujas e as limpas, né? Ou seja, para que serve isso? Você, às vezes, precisa passar um material para dentro, por exemplo, num banco de órgãos qualquer. Né? Ali em cima, naquela foto ali de cima, aquilo ali é um banco de ossos. Então, tem aquela caixa de passagem. Você quer passar um material lá para dentro para quem vai manipular esse osso para depois ser implantado no paciente. Né? Então, ali você abre aquela portinha,
coloca o material lá dentro e a pessoa lá do outro lado vai retirar esse material, certo? Aqui, por exemplo, né? Aqui do lado direito aqui está a caixa de passagem, então ali tem uma cabine de segurança biológica, onde a pessoa está inserida ali dentro, quase que um ambiente estéreo, não é exatamente estéreo, mas quase que isso, né? E ali ele vai fazer a manipulação desse osso para depois ser implantado, né, em alguém aí, tá certo? Ali do lado esquerdo a gente tem duas cabines de segurança biológica, a gente costuma chamar de capela, né, de fluxo laminar também, é um apelido aí, né? E aí tem vários tipos de capela, uma com pressão negativa, outra com pressão positiva, a depender de cada caso, né? Depois a gente explica melhor o que é pressão positiva e o que é pressão negativa, né? No caso ali são capelas utilizadas, por exemplo, na quimioterapia, na nutrição parenteral e outros locais aí a mais. Bom, outra questão importante nessa questão de controle de infecção é ver os fluxos de trabalho também de diversas unidades, principalmente nessas três unidades, na área de processamento de roupas, nutrição dietética e esterilização de materiais. Por quê? O fluxo é importante, porque não adianta o arquiteto colocar lá todos os ambientes que estão previstos, por exemplo, que estão previstos na RDC 50, de forma aleatória, de forma bagunçada, vamos chamar assim, né? Tem que seguir o fluxo, né? É um fluxo unidirecional, de tal forma que você não fique voltando o material e aí você chegar ao ponto de ficar com uma certa dúvida. Será que esse material já foi esterilizado? Será que ele já foi desinfectado? Então, para evitar esse tipo de coisa, né, os projetos devem atender um fluxo de trabalho, principalmente nessas três áreas, tem um fluxo bem marcado e praticamente idêntico, seja aqui ou no Japão, isso não difere muito, né? Mas todas as unidades praticamente existem no fluxo, diferenciando um pouquinho entre cada estabelecimento de saúde, mas todos eles se assemelham, né? Bom, uma outra questão importante, né, a ser tratada nessa questão de contaminação são os ralos, né? Eu tenho visto por aí que as pessoas às vezes não têm noção do que estão fazendo, né? E coloca ralo indiscriminadamente, né? E eu acho que vocês vão concordar comigo que ralo é um ponto frágil do ponto de vista de contaminação, né? O ralo sai barata, o ralo pode extravasar, enfim, né? É um ponto frágil. Então, vamos evitar o ralo na maior parte dos ambientes aí que for possível isso, né? Até mesmo porque a limpeza dentro do hospital, numa clínica, é diferente muitas vezes da casa da gente. Ninguém fica jogando água em abundância ao ponto de necessitar de um ralo. Quase sempre é feito com mop ou com pano envolto no rodo, né? Com algum saneante, né? Então, portanto, o ralo torna-se desnecessário na maioria dos casos. Mas quando for o caso, na sala de utilidades, por exemplo, ter um ralo, que seja desse tipo aí com a tampinha e tal, para você evitar um extravasamento leve, né? Evitar até insetos sair aí pelo ralo. Bom, eu já falei aqui de pressões negativas, pressão positiva, vamos falar um pouquinho, bem rápido, né? Lógico que isso aí seria o caso de falar sobre climatização, seria o caso de uma aula exclusivamente para isso. Mas, bem rápido para vocês, é o seguinte, existe uma norma, né? Da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, a NBR 7256, que trata dos sistemas de climatização em EAS, Estabelecimento Assistencial de Saúde. Portanto, nos EAS, não adianta a gente ver só a questão da temperatura, se está quente, se está frio. Não. A gente tem que ver algumas coisas a mais, como a questão da pressão, dos filtros, taxa de renovação de ar, ou seja, uma série de outros parâmetros que são tão importantes, ou mais até, do que a questão de temperatura, né? Então, a pressão, por exemplo, pressão positiva e pressão negativa, que eu estava falando. Não sei se vocês sabem como é que funciona isso, né? Creio que a grande maioria já sabe, mas para quem não sabe, pressão positiva, o que vem a ser isso? É onde você tem um insuflamento de ar maior do que a exaustão, né? Todo sistema de ar ele trabalha com insuflamento e com exaustão. Então, quando você tem um sistema de ar que tem um insuflamento maior do que uma exaustão, você tem ali uma pressão positiva. É um caso, por exemplo, mais uma vez, vamos dar um exemplo do centro cirúrgico, talvez fique mais fácil para vocês entenderem. Uma sala de cirurgia, normalmente, ela tem pressão positiva. O que quer dizer isso?
há um insuflamento tão grande que, mesmo teoricamente, até se você deixar a porta na sala de cirurgia aberta, não vai entrar o ar de fora para dentro. Por quê? A gente não quer que um ar sujo que está ali no corredor contamine o ar daquela sala de cirurgia. Isso eu falei que normalmente é pressão positiva, porque isso a gente está falando de cirurgia limpa. Eventualmente, quando você tem uma cirurgia contaminada, a coisa é exatamente o contrário, né? E a pressão negativa é o quê? É o inverso da positiva, né? Onde você tem uma exaustão maior do que o insuflamento. É o caso dos quartos de isolamento de pacientes com doenças infecto-contagiosas, né? Então, você não quer que o ar daquele quarto saia e contamine outros locais. Portanto, você faz aí uma pressão negativa, né? Ok? Bom, mas isso são papos para uma aula especificamente sobre isso e não dá para a gente descer em mais detalhes aqui. Uma outra questão importante também, de critérios de projeto que a gente poderia falar, são os laboratórios, né? Sempre quando você vai projetar algum ambiente, alguma unidade, tem sempre uma pergunta a ser feita para que você, a partir daí, você direcione o seu trabalho, né? E a pergunta aqui que se faz é o seguinte, quando for projetar um laboratório, qual é o nível de biossegurança que se quer? Então, a gente tem aí 4 níveis de biossegurança, 1, 2, 3 e 4, certo? Sendo 1 aquele mais simples e o 4 o mais sofisticado. Por exemplo, até onde eu sei, nós não temos laboratório de nível de biossegurança 4 no Brasil, né? A gente tem até 3 aí, os LACENs, quase todos, né? LACENs são laboratórios do governo, né? Que servem principalmente a vigilância sanitária, quase sempre lá dentro a gente tem um NB3, né? Mas, para facilitar aí para vocês, a maioria, grande maioria, né, dos laboratórios nos hospitais, eles são NB1 ou NB2. Se vocês quiserem saber mais detalhes, o que vem a ser um NB1 ou NB2, quais são as características, quais são os tipos de equipamentos que você tem, eu sugiro que acesse lá a RDC 50, que tem lá tratando uma tabela lá, tratando de cada um desses níveis aí, e tem outros livros também, da própria FUNASA e tal, que tratam mais coisas. Como é que você define o nível de biossegurança? Em função dos agentes que você vai trabalhar. Se você trabalha com ebola, possivelmente deve ser um NB4. Se não, você vai trabalhar com outros laboratórios que oferecem uma segurança um pouco menor, né? Então, aqueles vírus, aquelas bactérias mais perigosas, mais virulentas, né? A patogenicidade mais presente, vamos dizer assim, né? E que não existe antibióticos, que não existe vacina e tudo mais, você normalmente costuma trabalhar em laboratórios que oferecem um nível de biossegurança maior. Outra questão aí importante é a água, né? Então, através da água, você pode contaminar toda uma cidade, né? Então, a gente tem que cuidar bastante bem da nossa água, né? Uma coisa relativamente barata que você pode fazer é colocar reservatórios duplos nas suas unidades, né? Nos seus estabelecimentos. Eu falo duplo, mas pode ser 4, triplo, enfim, quanto mais, melhor, né? Por que isso? Porque em determinados momentos você vai ter de lavar esses reservatórios, né? Então, para que não fique sem água, né? Você aí teria de ter pelo menos 2, né? Enquanto um está lavando, o outro está lá com a água para distribuir para o prédio, né? Isso é importantíssimo, né? A colocação de lavatórios, né? Então, sempre onde você tiver um paciente sendo manipulado, né? De uma forma ou de outra, mesmo acamado ou não interessa, né? Ou então manuseio de alguns insumos, de alimentos, você tem de ter um lavatório exclusivo para a equipe de saúde que está lidando com aquele paciente ou com aquele material, certo? Esse lavatório seria exclusivo dessa equipe. Logicamente, esses lavatórios, a gente tem que ter torneiras, né? Que dispense o contato das mãos quando do fechamento da água, porque você vai abrir, vai lavar, não adianta você tocar na torneira de novo, porque isso recontamina a sua mão, né? Então, tem que ter um comando que dispense o uso das mãos para o fechamento da água. Como é que seriam essas torneiras, né? Aqui alguns exemplos. Por exemplo, essa daí. Essa daí é uma torneira de pressão. Você aperta, ela cai a água durante um determinado tempo, é bom estar bem reguladinha. Você vai fazer aquela higienização das mãos que a gente falou lá anteriormente, né? Dá tempo, numa boa e tudo mais. Tá? Tem um outro tipo de torneira, essa daqui que a gente chama de cotovelo, de haste, qualquer coisa assim, né? Geralmente mais empregada para pias, né? De posto de enfermagem, alguma coisa semelhante. E você aí vai abrir
essa torneira conter um antebraço aí, né? A gente fala de cotovelo, não é exatamente cotovelo, também pode ser, né? Bom, uma outra torneira bem interessante são as de célula fotoelétrica, muito utilizada, por exemplo, nos postos de escovação, né, no lavabo de escovação, para a higienização cirúrgica das mãos. Por quê? Porque a higienização cirúrgica ela demora aí algo em torno de 5 minutos aproximadamente. Então, certamente, aquela primeira de pressão não vai dar tempo. Então, essa de célula fotoelétrica é bem interessante, porque você aciona na hora que você quer e quando você tenha terminado durante o processo dessa higienização cirúrgica, né? Logicamente, ela é mais cara um pouco do que as outras, né? E tem ainda, por exemplo, a de pé, tem outras de joelho, né? Tem, enfim, uma infinidade de torneira não é desculpa para não colocar uma torneira apropriada. Logicamente, vamos ver, cada caso é um caso, para cada situação você tem um equipamento mais apropriado, né? Bom, vamos ver aqui qual é a diferença de o que é uma pia, o que é um lavabo e o que é um lavatório. As pias. Pias é aquilo que a gente normalmente tem na cozinha da casa da gente, né? Geralmente é uma bancada, então ela serve principalmente para lavagem de utensílios, né? Mas também não é nenhum pecado mortal por lavar a mão ali, não, né? Por exemplo, uma pia no posto de enfermagem, é perfeitamente possível você, a enfermeira lavar a mão ali sem maiores problemas, tá? Já os lavatórios servem somente para a higienização das mãos, né? Até mesmo porque é um equipamento relativamente pequeno, para você lavar um utensílio teria muita dificuldade. Já os lavabos ou coxos de escovação, né? É para a higienização cirúrgica das mãos. Então, vou mostrar aqui alguns exemplos, né? Então, aqui uma pia, por exemplo, logo na entrada de um quarto de internação, quase que convidando o médico, a enfermeira, ou mesmo os familiares a lavar a mão na hora que for ver o paciente, né? Aqui já um outro tipo de lavatório, eu acho esse melhor. Aí uma dica que eu posso dar para vocês é quanto maior o lavatório, melhor. Não adianta nada eu colocar uma torneira de célula fotoelétrica, como naquele primeiro caso ali, onde tem uma pia pequena que talvez eu não encoste na torneira, né? Mas posso vir a encostar nas bordas do lavatório e recontaminar minha mão, né? Importante, daqui a pouco a gente vai falar sobre a saboneteira, né? Ali a lixeira está errada porque não tem tampa, né? E aqui, no caso, é uma improvisação, colocar aqui um tanque, né? Num berçário, porque lá não faz a higienização cirúrgica, mas dá uma lavada um pouco mais caprichada, e esse tanque aí permitiu que eu tenha um conforto maior para lavar até o antebraço, né? Eu não colocaria esse pé aí do tanque, você dificulta a higienização ali no pé dele, né? Aqui já são os lavabos cirúrgicos, não estou vendo com um equipamento bem maior, já que você tem lavado até o cotovelo, né? Todo o antebraço, então precisa ter um equipamento apropriado, né? Porque certamente isso não daria para fazer isso nem numa pia, nem no lavatório, né? Então precisa de um equipamento, vocês estão vendo aí que você tem condição de fazer uma lavagem cirúrgica aí com muito mais conforto e apropriada, né? Ali tem torneiras de célula fotoelétrica, né? E tudo mais. Certo? Já as pias, né? Como eu falei para vocês, é alguma coisa semelhante ao que a gente tem na cozinha da gente, né? No caso aqui é do material SSM, né? Superfície sólida mineral. Bem interessante, porque você tem a bancada, pia, roda-banca, tudo numa única peça, sem ter emenda, né? Então fica bastante interessante e de fácil higienização. Já esse outro tipo aqui é um granito, né? Com a pia de inox. Eu não é a melhor situação, mas também condenar isso não acho bobagem, né? Depende de onde você vai colocar, né? Cada caso é um caso, né? Tá? Então, tem alguns casos onde o requisito de higienização é extremamente rigoroso. Já outros casos nem tanto. Então, depende de onde é que vai colocar. Se você fizer impermeabilização também no granito, esse problema de absorção de água nesse material vai diminuir bastante. O ruim ali é a colagem da pia de inox no granito, que cria um local de difícil limpeza, né? As pias, né, de aço inox são bem interessantes também, né? Tá? Porque também a mesma coisa, forma uma única superfície, né? Sem emendas, sem ranhuras, e é um material também bem interessante.
Uma outra coisa importantíssima que nós arquitetos e engenheiros muitas vezes esquecemos de especificar são as saboneteiras, né? Saboneteiras e o porta-papel. E as toalheiras, vamos chamar assim, né? Então, as saboneteiras têm de ser de sabão líquido, né? De preferência expelido por aspersão, ou seja, o que vem a ser isso? Você aperta um botão e o sabão cai na tua mão, tá? E ali você faz a higienização das mãos ali. O porta-papel geralmente o melhor, esses mais comuns aí, que você puxa um papelzinho ali e tal, e você seca as suas mãos, tá? Evitar aquele de pano, por exemplo, que ele é uma coisa contínua, então, na medida que você secou a mão de um lado, ele vai ter contato com a outra parte que está por vir, pode vir a contaminar essa outra parte. Então, não é interessante. Cesto de lixo, sempre lembrando de ser com tampa, né? Tá? E aqui algumas fotos aí de algumas saboneteiras. No caso, essa daqui é aquela com sachêzinho, bem interessante. Né? A questão aí é mais o custo e o porta-toalha ali, desses mais comuns mesmo, né? Que você puxa cada toalhinha separada. Né? Aqui, mesma coisa, né? Só que essa saboneteira aí te permite colocar qualquer sabão que pode eventualmente até ser manipulado na farmácia. Né? Logicamente, a cada troca de sabão, você tem que fazer a higienização dessa saboneteira. Né? Mas também bem interessante. Tá? Já esse outro secador de mão aqui, ele é um pouco problemático, né? Dependendo de onde você coloca. Né? Por quê? Porque ele capta o ar da onde? Do banheiro. Né? Eu acho que todo mundo vai concordar comigo que o ar do banheiro não é um ar lá muito indicado para secagem de mãos. Né? Então, ele vai captar o ar do banheiro e vai imprimir uma pressão positiva. Vocês já aprenderam o que é a pressão positiva? Vai imprimir uma pressão positiva altíssima na sua mão. Né? Quase que tatuando, eu costumo brincar, quase que tatuando bactérias na sua mão. Né? Então, eu evito esse tipo de secador, assim como esse, mesma coisa, né? Nesses sanitários. Esse anterior, eu tirei essa foto no centro de produção de válvulas cardíacas, mas aí lá o caso era um pouco diferente. Né? Até mesmo porque você não poderia utilizar papel, porque senão você vai jogar uma série de particulados no ar, e lá esse secador já era utilizado numa sala que já tinha passado por uma série de barreiras e tal, um ar extremamente limpo. Né? Então, você vê que mesmo esse equipamento, que a princípio poderia ser muito ruim, mas ele tem utilidade em alguns casos. Né? Bom, já estamos chegando aí no final da aula, tá? E vamos falar um pouquinho sobre acabamento de piso, teto, parede. Logicamente, isso aqui é toda uma outra aula que eu tenho para falar sobre materiais de acabamento. Nós vamos falar só genericamente, né? Então, a gente deve priorizar, né, sempre os materiais que tornam a superfície mais monolítica possível. Acho que vocês vão concordar comigo que uma parede pintada, né, sem ranhuras, sem frestas, é muito mais fácil de ser limpa do que uma superfície, né, uma parede que você tem aí uma cerâmica com vários rejuntos. Né? Então, com certeza, as superfícies monolíticas elas ficam muito mais fáceis de serem limpas. Né? Outra coisa importante é que esse material, os materiais, principalmente nas áreas críticas, né, mas de uma maneira geral até, mas principalmente nas áreas críticas, eles não devem absorver mais do que 4% de água. Por que isso? Você já deve ter ouvido falar, né, e ouve aí no Fantástico da Vida, que o homem está procurando para ver se tem água em Marte ou coisa parecida. Né? Por quê? Porque só existe vida se houver água, pelo menos vida como a gente entende como vida. Né? Se não houver água, não existe vida. E, portanto, abaixo de 4% aproximadamente, dificilmente algum organismo vivo consegue sobreviver. Então, se você retira a água do material, muito provavelmente não vai proliferar ali micro-organismos naquele material, seja naquela cerâmica, enfim, né? Naquele material que você está especificando. Tem alguns materiais que hoje a gente já tem bastante aí, né, que são feitos com liga de cobre. O cobre ele tem a propriedade de ser autodesinfetante, vamos falar assim, se é que a gente poderia falar isso. Né? Então, algumas maçanetas, interruptores, torneiras, puxadores, é bem interessante que eles sejam de cobre. Com isso, por exemplo, o vírus da Covid vai conseguir permanecer muito pouco tempo naquela superfície. Né? Tem um outro material, mais interessante até, né? É o dióxido de titânio. Né?
se você tem um material, uma torneira, ou seja lá o que for, qualquer superfície, né, que contém partículas, nanopartículas de dióxido de titânio, praticamente não vai ter nenhum micro-organismo que consegue sobreviver ali em cima daquela superfície, né? Esse dióxido de titânio praticamente decompõe bactérias e vírus, né? Destruindo eles completamente, né? Um outro material também, hoje aí, que já está começando a ser bastante utilizado, não sei se vocês conhecem, já, talvez tenham ouvido falar, sobre o vidro líquido. É um spray, né, que você aplica, né, de dióxido de sílica em qualquer superfície. Pode ser na roupa, pode ser nos móveis, pode ser numa bancada, enfim, ela fica praticamente impermeável, né, como vocês estão vendo essa foto aí do lado da madeira, e, consequentemente, aí não adere nenhum micro-organismo ali, né? Então, são materiais mais novos aí um pouco, né, que a gente pode estar usando. Bom, gente, era isso que eu tinha falado hoje. Certamente essa aula a gente geralmente fala em 2 horas, às vezes até 4 horas, e a gente consegue descer em muito mais detalhes. Mas para quem quiser mais detalhes, fica aí uma propagandazinha aí do meu livro, né? Que a gente fez uma reedição em 2017 e está disponível aí nas grandes livrarias. Quem quiser pode acessar aí e, e, e aí vai ter mais detalhes a respeito, a respeito desse meu livro, tá bom? Bom, é isso, gente. Obrigado. Hoje era o que eu tinha para falar e certamente em outros momentos talvez a gente venha conversar com vocês sobre outros assuntos. Um abração e até a próxima.